Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a 20.600 dólares. Bitcoin que de novo está testando os 20k em um dia de colapso dos mercados globais. Estão rompendo o fundo de novo. E meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do preço, te mostrando por que, nesse momento, você não pode estar em nenhum dos extremos. Seja muito otimista, 100% exposto comprando altcoin, ou seja muito pessimista, falando que o Bitcoin vai acabar. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje eu quero começar aqui no semanal, tá bom? E no semanal a gente vai discutir alguns indicadores e algumas teorias que as pessoas têm e por que você não pode se balizar nisso para tomar a decisão. Depois a gente vai abaixar esse tempo gráfico, 4 horas, 1 hora, 15 minutos, 5 minutos, igual vocês estão acostumados para a gente falar de zonas de suporte e resistência importantes. Além disso, quero atualizar os nossos indicadores de sentimento que estão piorando muito, tá bom? É realmente impressionante o preço com um risco tão elevado e muitas pessoas entrando em long. A gente vai discutir um pouco sobre isso e também vamos falar sobre as instituições que ainda não desistiram, tá? Elas ainda estão tentando segurar o preço acima dos 20k. Mas antes de começar, não esquece aí de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e ativar o sininho aqui, tá? Lembro para vocês que também vou responder perguntas hoje no meu Instagram, pablo.granier, perguntas em relação ao mercado, tá? Outro ponto importante, turma, vocês têm alguma sugestão de site para eu colocar aqui do lado? O Coin360 não funciona mais para mim, então a gente precisa de outro site. Vocês têm alguma sugestão? Deixa aqui, eu quero um site que dê pra gente ver o mercado como um todo aí, pra gente começar os trabalhos. Beleza? Vamos lá. Então vamos começar aqui falando um pouco do Bitcoin no semanal. Investidores, o Bitcoin no semanal, eu tô vendo muitas pessoas falando dessa média aritmética de 200 e muitas pessoas falando do antigo topo histórico, né? Falando que o Bitcoin nunca rompeu e se manteve abaixo dessa média. Ou o Bitcoin nunca rompeu o topo do último ciclo. E assim, de cara, acho que todo mundo já sabe o que eu vou falar. Isso não quer dizer absolutamente nada, né? Na verdade, se um consenso ele fica muito difundido no mercado, a probabilidade é que aconteça contra o que a maioria pensa, para aí sim essa turma se desesperar, ser estopada, liquidar e depois o preço voltar. Então, porque pensa comigo, o preço testou essa média semanal de 200 semanas 3 vezes na história. O preço testou o antigo topo do ciclo também, se eu não me engano, 3 vezes na história. Aí as pessoas começam a falar que não, essa é a 4ª vez, nunca aconteceu, então também não vai acontecer. Sendo que você tem uma amostragem de 3 eventos. Em um desses eventos aqui, o preço, quando passou da média, ele caiu apenas, vamos ver aqui. Ele passou aqui, ele caiu só 30% a mais. Não, tranquilo, não, o indicador deu certo. Tá? Inclusive, quem fez long aqui com o Bitcoin nos 7 mil dólares, batendo na média, com certeza tinha margem para cobrar ele nos 3.600. Então, o indicador funcionou aqui. Tá? Ou seja, não funcionou, turma. Então, a gente tem 3 amostragens, sendo que uma delas claramente não funcionou. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem as pessoas tentando prever o futuro de novo, tentando encontrar o fundo de novo. E como eu já disse para vocês, não é a sua média de 200, 300, 400, não é o topo anterior, não é a sua bola de cristal que vai fazer você prever o futuro e vai fazer você encontrar o fundo com 100% de certeza. Entenda, o mercado não existe certeza, que existe probabilidade. Então, se a sua estratégia é comprar nessa média de 200, cara, tudo bem, tá? Mas eu te garanto que não é isso que as instituições estão fazendo. Afinal, se uma instituição for comprar, levando em consideração uma média aritmética que a maioria do mercado utiliza, cara, ela vai ser maioria. E a maioria normalmente perde. Então, instituições não usam esse tipo de estratégia. Instituições usam a oferta e a demanda que elas conseguem captar pela análise de sentimento. Tranquilo? Outro ponto que a gente pode destacar aqui também é que, nesse momento, a gente vê 2 extremos no mercado, né? A gente vê a turma do já é fundo, alguns por causa desses 2 indicadores que eu falei com vocês, outros porque realmente é a primeira vez que estão nesse ciclo e ainda não entenderam o que está acontecendo. Quando a gente fica muito confiante, por exemplo, fica 100% exposto ou começa a comprar altcoin, cara, esse é o primeiro passo da ruína. Porque quanto mais pessoas estiverem assim, maior a probabilidade do mercado cair para estopar e liquidar essas pessoas. Então, nesse momento, na minha opinião, você não pode estar 100% exposto e você não pode estar cheio de altos, cara. Muita gente está pedindo, não, eu quero que o Bitcoin caia para 12 porque eu vou comprar as altcoins barato.
Se o Bitcoin cair para as 12, 98% das altcoins não voltam na máxima histórica. Igual 98% do ciclo ali de 2017 não voltou, só voltaram as maiores e as melhores. Né? Então, entenda que quem investir em altcoin agora, cara, não queira que rompa os 20k. Se romper os 20k, as altcoins vão se ferrar. Pesado, tá? E tenha caixa para comprar mais caso você realmente queira investir em altcoin agora. Como eu disse para vocês, meus investimentos estão focados mais no Bitcoin e no Ethereum. E como eu disse, são investimentos, não são trades. Trades eu estou shortando 8 altcoins nesse momento. Por quê? Porque a tendência é de baixa. Então esses shorts nas altcoins, eles me protegem caso o pior aconteça. Beleza? E, obviamente, os nossos investimentos a gente não pode colocar 100%. Né? Faz anos que eu estou falando aqui com vocês. Tem 18 meses, na verdade, que eu comecei a migrar parte dos meus investimentos para o mercado tradicional. Por quê? Justamente para situações como essa. Né? Eu preciso diversificar. Mas, enfim, isso aí fica para outro vídeo. E o que a gente precisa entender agora é que, beleza, a tendência é de baixa, o sentimento está piorando, mas ao mesmo tempo que você não pode estar muito otimista e muito exposto, você não pode estar no outro lado da moeda, que é o Bitcoin vai acabar. E o pior dessa turma do Bitcoin vai acabar é que eles falam, eu avisei, eu tô falando desde os 50k. Cara, se você, quando a sua bola de cristal, sabia que o S&P 500 ia cair 30%, e que os mercados iam colapsar, eu tenho certeza que você está milionário agora. Né? Se você não conseguiu, sabendo da sua bola de cristal, que é o que você transparece aqui nos comentários, no mínimo você foi meio incompetente. Né? Afinal, a certeza que passam é impressionante. E é justamente essa certeza e arrogância que faz essas pessoas perderem também. Porque o Bitcoin está agora em 20, eles vão falar que o fundo é 10. Se chegar a 10, eles vão falar que é 5. Se chegar a 5, eles vão falar que é 2. Se chegar a 2, eles vão falar que é 0. Tá? Foi exatamente o que eu vi em 2017, não, desculpa, em 2018, né, quando a gente, por diversas vezes, bateu nos $6 mil, aí subiu para 12. Depois bateu nos 6, subiu para 9. Depois bateu nos 4, subiu para 14. Depois em 2020, mesma coisa. Bitcoin a $4 mil, eu comprando até meu rim, e a turma assim, não, agora vai a 2, acabou, os mercados vão colapsar, já era. E assim, cara, é claro que poderia acontecer, sim, o mercado é probabilidade, mas enquanto você for torcedor de um lado, você vai se ferrar, porque nunca vai estar bom o suficiente para você, tá? Você nunca vai conseguir realmente prever o futuro. Então, toma cuidado com isso. Não esteja 100% exposto e não esteja também 100% bearish falando que o Bitcoin vai acabar. O Bitcoin não vai acabar. Bom, as altcoins, muitas delas vão. O Bitcoin não vai acabar. Se ele acabar, acho que a gente vai ter problemas piores para lidar, porque o mundo vai estar acabando também. Beleza? Tá bom, continuando. Continuando falando um pouco agora mais tecnicamente, eu espero que tenha ficado claro aí, espero que tenha dado para passar também a minha visão, né? Afinal, o trading nesse momento não permite a gente fazer muitas compras e a gente tem que manter o nosso stop curto caso a gente tenha alguma compra. O trading tá falando para a gente vender várias das altcoins. Mas o investimento a gente está fazendo grandes compras. Então, são dois lados, entendeu? Lado trader e lado investidor. Cara, eu acho que a gente está comprando muito bem Bitcoin, mas não que a gente não possa comprar muito melhor nos próximos dias. Então mantenha a caixa, tá? Beleza, então continuando aqui falando do Bitcoin no 4 horas, como vocês sabem, a gente tem um suporte aqui nos 20k. Começar a fechar abaixo dos 20k para mim é terrível, tá? Eu acho que a gente pode ter uma armadilha. Essa é uma zona de armadilha, na minha opinião, tá? É uma zona que se formar muita gente for liquidada aqui e voltar, eu vou ficar de olho para entrar com stop abaixo do fundo que formar, tá bom? Porque tá meio muito óbvio que o preço, entre aspas, não vai romper os 20k. Então parece que ele vai romper para a turma ser estopada. E se formar essa armadilha aqui, cara, pode ser uma grande oportunidade, tá bom? Então eu fico de olho aqui, sim, mas eu entendo que se eu começar a fechar aqui, eu vou ter que diminuir as minhas exposições, tá? No curto prazo eu vou estopar, tá? No curto prazo, se começar a perder ali 19.800, 700, eu vou estopar as minhas posições de curto prazo. E vou ver, começou a fechar mais, eu posso até diminuir minha exposição de longo prazo. Mas se formar uma armadilha, eu vou fazer um trade a favor da tendência de alta. A gente discute sobre isso, caso aconteça. Beleza? Tá, aqui minimamente a gente precisa romper alguns pontos para começar a falar de alta. 21.500. Romper os 21.500 com esses vários testes dos 20k seria algo positivo, mas claramente a gente está tendo dificuldade, já testamos 3 vezes a região, e os $23 mil, tá? Romper os $23 mil para mim é um sinal de força, é um sinal que a gente vai testar zonas mais acima, quem sabe os $25 mil, 0,382 de Fibonacci, tá? Então essas são as duas zonas que eu ficaria de olho e que realmente não vai ser tão fácil assim a gente ultrapassar, mas
O pivôzinho aqui nos 21.500, cara, pode ser uma boa chance aí para quem, pô, tô zero exposto, sou mais conservador. Talvez se romper os 21.500 com o sentimento melhorando, você possa fazer compras aqui e estopar um pouco além dos 20k. Beleza? Continuando, né, e falando um pouquinho aqui sobre a nossa análise de sentimento, temos alguns pontos. Primeiramente, a gente tem um long short ratio subindo, tá? Então 2.4. Isso que me deixa assim bobo, galera. O Bitcoin nesse risco e a turma entrando em long, tá bom? E o pior do que isso é que a gente teve um aumento do Open Interest, tá? E esse aumento aqui pode levar a ter muita liquidez para baixo. Então, toma cuidado, tá bom? Toma cuidado e esteja ciente dos riscos neste momento aqui. Outro ponto que a gente pode destacar é que as sardinhas estão comprando, tá? Então isso aqui também não é muito bom. Então o sentimento aqui tá muito ruim, para falar a verdade, tá? Isso não deixou de fazer a gente fazer algumas comprinhas boas aqui nessas liquidações, nesses fundos, mas infelizmente a gente já teve que fazer algumas vendas também, a gente teve essas compras e tal. Então assim, eu acho que nesse momento, no curto prazo, não tem muito para onde correr, a não ser ir comprando e vendendo rapidamente e estopar caso a gente rompa os 20 mil dólares, tá? No longo prazo, cara, siga a sua estratégia, acumule com responsabilidade, tranquilo? O sentimento tá bem ruim. O que tá bom aqui no sentimento, turma? Cara, o que tá muito bom no sentimento é as ordens das instituições. Repara que apenas na Binance Futures a gente tem 10.800 bitcoins até os 20 mil dólares. Isso é muito, tá? Isso é muito. Inclusive a gente pode ver esses bitcoins aqui, lindos aqui, que estão segurando o mercado, olha só. Então são muitos, muitos bitcoins, tá? A gente perde essa região aqui. Essas regiões, cara, a gente pode ter problemas sérios, tá? Eu tomaria cuidado, eu acho que a situação gera cautela. Obviamente eu não vou shortar aqui, tá? Eu fiz vários longs nesses testes de suporte com muita instituição abaixo. Por quê? Porque você tem uma boa relação com o retorno, né? Você chega aqui, você estopa além dessas ordens, obviamente. E se estopar, estopou. Mas aí você tem um bom upside aqui, né? Por exemplo, aqui foi uma boa, aqui foi uma boa. Quando voltou aqui também, ó. Também foi uma boa. Então a gente nunca quer estar contra esses caras aqui, beleza? Mas se esses caras forem rompidos, turma, sai de baixo. A gente tem duas possibilidades. Ou a armadilha que eu falei com vocês, fiquem de olho para um fechamento, um falso rompimento para a gente voltar rápido. Se começar a fechar aqui, turma, sai de baixo. Sai de baixo. Eu basicamente vou repensar as minhas exposições e vou ter que diminuí-las, tá bom? Continuando, para finalizar aqui. No curtíssimo prazo, tá? Nós temos um suportezinho, deixa eu até falar aqui que eu acho que fica melhor pra gente ver onde a turma comprou, onde a turma vendeu. Ó, está num ponto importante agora, vocês estão vendo aqui? Muita gente comprou nessa região dos 2700, tá? Então rompê-la seria muito bom, assim como essa região dos 21.200. É uma região meio complicada, vocês estão vendo que muita gente comprou aqui em cima, então isso é complicado. Já em vendas, a gente teve muitas vendas nos fundos em 20.200. Perder o fundo dos 20.200 é muito ruim. Toma cuidado com essas zonas, beleza? Investidores, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha ficado claro aqui essa situação dos indicadores, de não vai acontecer, mas só tem uma amostragem de 3 vezes. Espero que você entenda a diferença entre trading e investimento, porque nesse momento você não pode dar all-in, ao mesmo tempo que você não pode ficar falando que o Bitcoin vai acabar, sendo que não tem nenhum fundamento nesse tipo de fala. Então, tomem cuidado para não caírem ou na lábia das pessoas que estão falando que a maior oportunidade do século é para comprar tudo, ou das que estão falando que tudo vai acabar, que o Bitcoin vai morrer, tá? O ideal é você estar entre esses dois mundos, tá? E entre esses dois mundos é onde você vai definir o seu lado trading e o seu lado investidor, tá? Para mim, como investimento, fazendo grandes compras de Bitcoin que, porra, eu não estou exposto assim há muito tempo. Ao mesmo tempo que o meu lado trading tá apontando para mim riscos muito claros, sentimento ruim, esse suporte dos 20k que se for rompido ferrou. Então eu tô shortando também. Então você consegue ver que o trading nem sempre tá em compasso com o investimento, mas eu percebi que no longo prazo você precisa ter essas duas estratégias, em especial se você acredita muito no Bitcoin igual eu acredito.
Beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like e se inscrever caso não seja inscrito. Um forte abraço e a gente se vê no meu Instagram em breve. E também, dependendo da volatilidade, mais à noite aqui antes das 8 horas. Até lá.